Efésios 2, 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha só, é importante a gente saber disso. Não tem nenhuma obra que eu tenha feito, que você tenha feito, que fizesse de você ou eu merecedores da salvação. É isso que o texto está dizendo. A nossa salvação foi pela graça, não foi por obras. É pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, ninguém aqui mereceu a salvação, amém? Porque graça é favor imerecido. A Bíblia diz que não é por obras, nós somos salvos pela graça. Isso tem que ficar bem claro, amém? Aí você pode estar perguntando: sim, então por que eu preciso das obras? Amém? Então a gente vai continuar lendo e a gente vai ver que sim, a salvação não é por obras. A salvação é pela graça. Mas nós somos salvos para um propósito. Versículo 10, você continua e diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha só a importância das obras. Esse texto me coloca, diz para mim que a salvação, mediante a fé, e as obras estão, juntas. Se eu sou salvo, tem que ter obra. Amém? Se eu sou salvo e não tenho obras, pode ser que tenha alguma coisa errada com essa salvação. E a gente vai ler isso com muito cuidado. O que é que eu estou enfatizando aqui? A importância das obras. Nós somos salvos pela graça, mas nós somos salvos para as boas obras. Então Deus não nos salvou para ficar desempregado. Deus nos salvou para trabalhar. A fé, ela está conectada com as obras. Lembre-se, as obras não salvam, mas nós fomos salvos para as obras. Amém? Abre lá em Tiago. Vamos ler um texto muito interessante em Tiago. A gente vai ver capítulo 2, a partir do 14. Tiago, capítulo 2, a partir do 14. Olha que texto interessante. Esse texto, por muito tempo, lá na história da igreja, houve confusão. Alguns diziam que esse texto estava se contradizendo com o texto que a gente acabou de ler de Efésios. Porque Efésios diz que a salvação é pela fé, não vem de obras. Né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não vem de obras. Aí, alguém leu esse texto e começou a ter confusão, mas isso já está muito bem resolvido. E a gente vai falar sobre isso agora. Tiago diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha que interessante, olha essa pergunta. Parece ser um texto complicado, mas não é. Preste atenção, isso é uma pergunta retórica. Ele está fazendo uma pergunta para ensinar. A pergunta tem uma resposta, a resposta é não. Peraí, André, então a fé não salva? Nós acabamos de ler que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas olha o que ele está dizendo: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Ele está falando dessa fé sem obras. Vocês entenderam? Pega o texto, presta atenção. Que aproveita alguém disser que tem obra e não tem fé e não tiver obras. Porventura, essa fé sem obras pode salvá-lo? A resposta é não. E o próprio texto vai explicar isso. Ele diz no versículo 15: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, você é uma pessoa cheia de uma fé sem obras. A pessoa chega até você, necessitado de mantimento. É isso que ele está dizendo. Aí você diz: Deus te abençoe, vou fazer uma oração por você. Aí ora, impõe as mãos, diz: vai. E você não ajuda em nada. Você tem uma fé, uma suposta fé, sem obras. Ele diz: isso adianta de quê?
Aí no 17, ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Então é desse tipo de fé que ele está falando. Uma fé sem obras, uma fé morta em si mesmo. No 18, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, a chave para entender esse texto é exatamente esse versículo 18. Esse versículo 18, ele está falando que a fé, as obras mostram. As obras mostram. Vamos trocar mostram por evidenciam. A fé evidencia, as obras evidenciam a fé. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que aquele que diz que tem fé e não tem obras, essa fé é morta. E ele traz isso muito claro no 18, que ele diz: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? O texto de Tiago, mais uma vez, concordando com o texto de Efésios, está dizendo que sim, nós precisamos da fé para ser salvo. Sem fé não tem como ser salvo. Agora, uma vez salvo pela fé, é necessário ter as obras, porque as obras é o que vai, as obras são o que vai evidenciar a fé. E a gente vai ver isso em toda a Bíblia. A fé, ela está intimamente ligada às obras. É isso que Efésios diz, é isso que Tiago diz.